O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está aqui no quintal do meu Senhor consegue ver as coisas que são os bastidores, né? Vocês veem o que acontece para que uma transmissão de rádio, uma transmissão web aconteça. Quem assiste em casa tem a sensação que é só ligar a TV ou acessar, sei lá, o site lá, o YouTube, e já está pronto, né? Mas tem toda uma mecânica, né? Tem todo um processo. Vocês estão vendo aqui o som, a quantidade de fios, né? Aí lá o Vinícius, que está suando igual tampa de chaleira hoje. Sim, está todo banhado ali. Na última hora, a caixa de som não deu certo. Aí vem, aí coloca a cadeira aqui. Os pombos resolveram fazer o número 2 em cima da cadeira do padre. E aí, isso tudo tem um sentido também, até diria espiritual. Porque quem está aqui consegue ver a realidade da comunidade e ver também a necessidade que nós temos de mais missionários. Então, talvez o que você está vendo que não está dando certo, não está dando certo porque talvez falta você ajudar. Você que está aqui. Ah, padre, mas eu pensei que bastava eu chegar e sentar na cadeira. Por um tempo até que eu permito. Mas depois é importante você falar, não, eu também quero colaborar. Também quero ajudar. O que eu posso fazer, padre? Então fala com a comunidade. Para ver, está todo mundo... E nós fomos em 3 missões diferentes nesses dias. E viemos para fazer essa missão que é missão permanente. A Missa da Misericórdia é missão permanente aqui da comunidade, né? Bem, fecho o parêntese, fiz isso aqui só para quem está aqui perto, agora eu falo para todos, inclusive para quem está acompanhando a partir de suas casas. A primeira leitura de hoje ela é muito importante e serve para nós como referência, para uma reflexão muito profunda. O texto de São Tiago é um daqueles que sabe o que está falando. Ele não está falando besteira, ele sabe o que está dizendo. Ele começa dizendo assim, olha, eu quero dar um recado para vocês todos. Quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Epa. Bom, vamos fazer se eu fizesse aqui uma pergunta, se eu perguntasse aqui, quem de vocês aqui já passou por alguma provação, todo mundo levantaria a mão, com certeza, inclusive o padre. Agora, se eu perguntasse assim, quem está passando por provação, fique em pé. Se eu pedisse, não fique em pé não, calma. Se eu pedisse assim, fique em pé quem está passando por algum tipo de provação. Eu acho que um bom número levantaria.
Porque todo mundo, de um jeito ou de outro, passa por alguma provação, né? Então, seria fácil responder isso. Quem está passando por provação, fique em pé. Um monte de gente ficaria em pé. Agora, se eu fizesse isso e fosse mal, eu não sou mal. Eu sou uma pessoa boazinha. Eu podia fazer isso, bater uma foto das pessoas em pé. E depois olhar na cara de quem está em pé para ver quem estava sorrindo. Porque São Tiago está dizendo assim, ó, considerai, quando deveis passar por algum tipo de provação, como motivo de alegria. Então, se eu pedisse para ficar em pé, quem está passando por provação, eu acho difícil que a pessoa ficaria em pé desse jeito assim, ó. Talvez a pessoa ia ficar em pé com aquela cara de latinha de sardinha. Pedindo que todo mundo ore por mim, que eu estou passando por provação. E São Tiago diz assim, vou repetir a frase de São Tiago. Carta de São Tiago, capítulo 1, é o versículo 2. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Aí você vai falar assim, peraí, mas será que São Tiago, o apóstolo, não está sendo um pouco ingênuo? Não. São Tiago sabe que a provação dói. Não é fácil passar pela provação. Porém, a provação revela algo muito profundo. E eu sempre falei isso aqui, nesses mais de 20 anos de comunidade. Quem está sempre aqui conosco sabe dessa frase que eu já repeti 1 milhão de vezes. Quando tudo vai bem, até quem não presta é bom. Quer conhecer alguém? Veja como essa pessoa se comporta na hora que as coisas não vão bem. É quando aparecem os problemas que se revela realmente quem é quem. Se é tudo flores, a pessoa fica com cara de orquídea. Mas quando começam a surgir as dificuldades, é difícil uma pessoa colocar uma máscara, disfarçar na hora que está passando por problemas. E aí São Tiago continua dizendo, considerar motivo de alegria, sabe por quê? Porque a provação, a comprovação da fé, aqui, ó, por saberes que a comprovação da fé, quer dizer, a aprovação, produz em vós a perseverança. Quem quer perseverar precisa passar por provações. Faço aqui uma distinção muito séria. Provação não é a mesma coisa que tentação. Tentação é uma coisa, provação é outra. Saiba separar. Quem está passando por tentação tem que rezar e não tem que sorrir, não. Tem que rezar muito. E fugir da tentação. É a única fuga que é bem-vinda, é a fuga da tentação. Porque a tentação vem do tentador. E o tentador é o diabo, Satanás. Ele é o tentador. Deus não manda tentação. Aí você, diante daquele pedaço de bolo de chocolate, acabou de chegar da visita ao médico que disse, você tem que diminuir o açúcar. Você precisa perder 20 quilos. Essa pança de elefante. E aí você chega diante do bolo de chocolate e fala, oh meu Deus, que tentação. Não é Deus, não. Deus não manda tentação. O diabo é o tentador. Deus permite a provação. E o bolo de chocolate pode ser uma provação, viu? Tentação, não sei, mas pode ser uma provação. Dependendo da circunstância. Deus permite a provação. Deus prova. Tentar, não. O tentador é o demônio, o inimigo de Deus. Quem quer perseverar, precisa passar por várias provações. A provação produz a perseverança. E é preciso que a perseverança
gere uma obra de perfeição, diz São Tiago, para que vos torneis perfeitos, íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Nosso Senhor permite a provação, porque ela vai amadurecer a nossa fé. É durante a provação que a fé vai se tornando mais madura. Deixa de ser uma fé ingênua, uma fé infantil, para se tornar uma fé madura, robusta, virtuosa. A provação purifica as intenções. Quando um rapaz, agora já mudou muito, né? Mas antigamente os rapazes, quando iam namorar, tinham que pedir autorização para o pai da moça. Aí quando o pai da moça tinha fama de ser bravo, ser uma pessoa assim, na cara fechada, então, se o rapaz conseguir vencer o medo de falar com o pai, mesmo sabendo que ele é bravo, a moça tem que ficar feliz. Assim, olha, isso aí mostra que ele realmente tem boas intenções comigo. Porque se ele fosse um safado, ele não ia querer falar com meu pai. E o pai tem que falar aquela frase séria. Quais são as suas reais intenções com a minha filha? Perguntar sério. Para testar a virilidade e a seriedade do caboclo. Né? Imagina a cara do Joaquim. Joaquim é uma pessoa boa, mas quem não conhece ele, assim, aquela cara fechada, assim, carecão, assim. Tem que enfrentar ele. Tem que enfrentar ele. Falar com a sogra é fácil. Ainda mais a Francelina que... Aqui é o contrário, ela que é brava. Mas geralmente falar com a sogra é mais tranquilo, geralmente, né? Com algumas exceções. Mas enfrentar lá, enfrentar aquela situação revela motivação. A provação purifica a motivação. Ela tira de nós aquela ilusão da autossuficiência. Quando a gente está passando pela aprovação, a gente tem que fazer uma escolha. Quem passa pela aprovação tem que escolher ou se revolta ou confia. Tem gente que durante a aprovação se revolta. E a pessoa que se revolta durante a aprovação revela que ela não tem fé. Ela não vai perseverar. Ela não tem intenção reta. É uma pessoa caprichosa, manhosa, birrenta. E menino birrento merece... Como é que é, Cida? Eu escutei aí eu escutei aí o testemunho do padre Christian Shankar, né? Que ele falou que ele era birrento quando era pequeno. E disse assim que a mãe dele só bateu nele uma vez. As outras foi tentativa de homicídio. Eu achei o mal barato. Minha mãe só me bateu uma vez. As outras eram tentativa de homicídio. Claro que ele fala assim para né, alegrar um pouco, né, a situação. Mas menino birrento merece castigo, pelo menos, né? Minha mãe, por exemplo, desde pequena eu conhecia a vara da infância e da juventude. Era uma vara de goiabeira. Minha mãe usava. Então, quem passa pela aprovação tem duas opções. Ou se revoltar, e aqui a pessoa perdeu uma chance de agradar a Deus, ou confiar. A aprovação nos faz buscar a sabedoria. 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 A sabedoria que a Bíblia diz não é saber muitas coisas. Isso aí pode ser uma pessoa que ela é longemirante, ela consegue perceber muito, sabe muitas coisas. Sabedoria aqui é enxergar tudo com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. Nesse final de semana de missão, eu estava com um dos meus netos. Como vocês sabem, na comunidade, os membros da comunidade eu chamo de filhos. São meus filhos no carisma. E os filhos deles são meus netos. E eu estava com um dos meus netos, cujo sonho é ser jogador de futebol.
Estávamos nós dois, voltando da missão, e eu perguntando, então, como é que é essa história? Padre, tá. Começou a falar do futebol, blá, 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 blá. E ele foi me explicando um monte de coisas que eu não sei, porque tem coisas desse mundo futebolístico que eu não sei, e a gente tem muito que aprender com os mais novos, né? Eu comecei a fazer pergunta, como é que é esse negócio de sub-20? Como é que é esse trem? Quantas pessoas? Quanto tempo? Como é que fica? Quais são os times? Como é que funciona? E depois, como é que é? Como é que um time chama? Que tem os olheiros. Olheiro? É fofoqueiro? Não é fofoqueiro. A pessoa que está lá são aqueles que vão fazer, vão escolher. Tá. Aí fui perguntando. Aí chegou no assunto, no que todos os que sonham com o mundo do futebol querem chegar, né? Querem chegar a ser jogador profissional. Todos que começam ali que têm esse sonho. Mais ou menos, mas tem esse sonho. Eu comecei a perguntar, então, mas esses caras aí, eles ganham muito dinheiro, né? Quanto que eles ganham? Aí ele começou a me falar, ele sabia a memória, o salário dos jogadores. Eu fiquei bem embasbacado com isso aí. Falou que um jogador normal aqui ganha 30 mil por mês, não sabia disso. Um jogador normal aqui, assim, dos times aqui do estado, 30 mil por mês. E inclusive, se for para ficar sentado no banco de reserva, fica sentado, só tem que treinar. E aí ele falou uma frase, se eu chegasse nesse patamar aí, eu ficaria feliz, porque eu ganharia um bom dinheiro e fazendo o que eu gosto, padre. Pois é, mas e os outros, quantos que ganham? Ele foi falando o salário. Falou o salário de um tal aí, que chega a ganhar 390 milhões de euros. Eu não estou falando 390 mil euros, não. Estou falando milhões. Eu falei, como é que é? 390 milhões de euros. Aí ele continuou falando e minha cabeça começou a fazer conta. E eu, 390 milhões de euros. Aí eu falei assim, agora eu vou pegar ele. E se você estivesse ganhando 390 milhões de euros, o que você faria com esse dinheiro? E ele falou assim, não vou, é por mês, hein? Por mês, não é por ano não, por mês. Caramba! Se você ganhasse 390 milhões de euros por mês, o que você faria com esse dinheiro? Aí ele começou a falar, eu ia ajudar meus pais, ia fazer, ia pagar meu dízimo, ainda bem que você tem essa ideia. Acho que foi para me agradar, mas tudo bem. Está certo. Eu falei assim, mas mesmo fazendo isso, ia sobrar dinheiro demais, meu filho. O que você faria com o resto? Eu ia investir, bolsa de valores, a cabeça do menino está lá, bolsa de valores, tá. E o que mais? Porque 390 milhões é muito dinheiro, meu filho. O que você faria com o resto? Ele, não sei. É aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Aí ensinei para ele uma coisa que a Bíblia nos ensina, a famosa história de Salomão. Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus o que quisesse. Ele poderia pedir tudo, mas a sua oração para Deus foi, Senhor, eu não quero nada, a não ser a sabedoria que brota do teu trono. E depois que Salomão pediu esse dom, a sabedoria, que São Tiago falou aqui no texto, tá? Eu não dei volta fora não, estou falando no texto aqui da liturgia. Quando Salomão fez esse pedido, Deus disse assim, porque tu não me pediste ouro, não me pediste terras, porque tu não me pediste riquezas, mulheres, fama, porque tu me pediste aquilo que pertence a mim, sabedoria, eu te farei o rei mais sábio, e ainda te darei terras, fama, ouro, terra. E Salomão é tido como um dos reis mais sábios da Sagrada Escritura. E aí eu falava para esse meu neto, ter tanto dinheiro assim e não ter sabedoria é ir direto para o inferno. Tudo que é em exagero te leva mais rápido para longe de Deus. Tudo que é exagerado, no final se torna pecado. Saber a justa medida
é a chave de todas as coisas. Para uma pessoa, 3 pedaços de pizza são o suficiente. Para outro, 3 pedaços é um exagero, ele pode morrer. Aquilo que para um tem determinado valor, para outro não é a mesma coisa. A sabedoria é fundamental, é o tesouro dos tesouros, porque reflete exatamente aquilo que Deus é. Jesus Cristo, inclusive, tem esse título, sabedoria encarnada. Jesus é a sabedoria encarnada. Pedir a sabedoria é o maior tesouro que a gente deve pedir quando passamos por provação. Antes de pedir, durante a provação, que Deus resolva o seu problema, peça sabedoria. Porque se você pedir para Deus resolver o seu problema, você está sendo tolo. Olha o que aconteceu no Evangelho. Aquele povo estava lá e pediu para Jesus um sinal. Vocês prestaram atenção? Mas eles não pediram um sinal para mudança do coração. Pediram um sinal como se fosse um espetáculo. Eles queriam um espetáculo. Não queriam conversão. Queriam a prova de que Deus era Deus. E não a mudança de coração. Jesus, o texto fala assim, o texto do Evangelho, não sei se você prestou atenção. E para pô-lo à prova, é o versículo 11 do capítulo 8 de São Marcos. Para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. E sabe o que foi que Jesus fez? Versículo 12. No versículo 12 fala que Jesus fez assim, ó. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que vocês pedem um sinal? Vocês não vão ter nenhum sinal. E nosso Senhor ficou tão chateado que diz o texto que ele foi embora e foi para o outro lado do rio, para o outro lado do lago. Nem quis conversar com aquele povo. Porque aquele povo, durante a provação da vida, das situações, pediram um sinal para Deus. Mas não um sinal que pudesse mudar o coração deles. Queriam um sinal para que Deus tirasse o problema. Quando tudo vai bem, as pessoas acreditam. Mas quando vem a provação, tem gente que pede milagre. E tem gente que é desse jeito. Se tudo vai bem, fala, não, tem muita fé. Com fé em Deus, com fé em Deus. Quantas vezes escutei pessoas falando, padre, mas com fé em Deus vai dar certo. Com fé em Deus. Virou uma frase que a pessoa fala até sem perceber. Com fé em Deus, com fé em Deus, com fé... Tá. Quando você passa por provação, você também é capaz de dizer com fé em Deus? Ou, na hora da provação, você fala, oh Deus, faz um milagre agora. Opa, cadê tua fé? Quando tudo vai bem, crê. Quando passa pela provação, já começa a pedir logo um milagre. Pedir para Deus mudar a situação. Não queremos que Deus mude o nosso coração, mas mude a situação que está afligindo o meu coração. E muitas vezes a aprovação é um sinal de Deus, viu? Às vezes a aprovação é exatamente a providência de Deus, para que você possa ver de fato quem você é, ou para que quem esteja ao seu lado consiga ver quem você é. Muitas vezes, a aprovação é um sinal de Deus, não porque Deus queira o sofrimento, tá? Deus não quer sofrimento de ninguém. Mas Deus quer que a nossa fé deixe de ser uma fé infantil, para se tornar uma fé madura, adulta. O maior milagre não é resolver o problema. O maior milagre é transformar o problema em oportunidade. Eu tentei fazer isso aqui no começo da missa. Não sei se vocês perceberam. Eu estava com um problema aqui. A Rayane quase tropeçou no cabo aqui da câmera. Essa câmera custa quase 20 mil reais. Ela correndo com a Zezé com o pé quebrado. Eu falei, valeu-me Nossa Senhora. Eu comecei a olhar assim e falei, Jesus e Maria José. O som estava pipocando. A pomba cagando, desculpa, defecando. Eu falei,
defecando na poltrona do padre. E o Vinícius suando igual tapa de chaleira. Um monte de coisa acontecendo. Era um problema. O que eu fiz? Vocês estão vendo aqui e tal, vocês estão aqui, Deus está chamando vocês para ajudar a gente. Então eu olhei o problema e encontrei no problema uma oportunidade. Agora, se eu não fosse nessa hora alguém que buscasse a oportunidade, eu ia ficar nervoso, chateado, ia interromper a missa, ia fazer uma pregação de 1 minuto, alguém ia gostar, né? Para acabar mais rápido, ia ficar com raiva, ia embora, de tromba, aí chegava lá na casa, ia dar bronca dos meninos, vocês, blá, 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 blá. O maior milagre não é resolver o problema, mas transformar o problema em oportunidade. Vamos lá, pergunta para quem está do seu lado. Você tem algum problema? Pergunta aí. Tem algum problema? Pergunta aí. Tem problema? Sim? Sim ou não? Agora diz para ele assim, o maior milagre, fala para ele, o maior milagre não é resolver o problema, mas transformar o problema em oportunidade. Agora pergunta de novo, quantos problemas você tem? Quantos? Muitos? Então fala, você tem muitas oportunidades. Padre, como é que eu faço para encontrar oportunidade no problema? Peça sabedoria. Peça sabedoria. Peça sabedoria. Não peça que o problema acabe. Não peça que o problema acabe. A última vez que eu peguei um avião que faz viagem transcontinental, eu estava vindo, o último voo longo que eu fiz foi de Lisboa para cá. Então, quando eu entrei, eu gosto de observar o momento da decolagem. Nenhum avião decola a favor do vento. Quando você vai no aeroporto, parece um coador. Chama-se biruta aquilo. O nome chama-se biruta, aqui em português do Brasil. Parece um coador pendurado. E ele aponta, onde o coador fica balançando é a direção do vento. O avião nunca decola na mesma direção do vento. O avião só consegue decolar contra o vento. É contra o vento que ele sobe. Então agora pega o exemplo para a vida. Você só vai conseguir ser maduro na vida quando você enfrentar a maré. Tem que ir contra a maré, contra o vento. Tem que ir de frente com o problema. Tem que enfrentar o problema. Então pedir para Deus tirar o problema é burrice. Se você reza falando, oh meu Deus, tanto problema, tira o problema. Você, desculpa eu ser franco, mas eu vou falar com a linguagem que vocês entendem. Você está sendo burro. Você não deve rezar assim. Está rezando errado. Está rezando errado. Se a sua oração, oh Senhor, tira esse problema, tira essa dificuldade, tira. Se você está rezando assim, você está rezando errado. Reze assim, oh Senhor, dá-me sabedoria para lidar com esse problema. Oh Senhor, ilumina minha mente para eu conseguir enfrentar essa situação. Agora você rezou direito. Agora você rezou bem. Agora sim. Porque só pedir para Deus tirar o problema, essa é oração de criança. Criança que faz isso. Mamãe, ele me bateu. Mamãe, olha ele me bateu. Aí a mãe chega assim, fulano, o que você fez? Ele que me provocou. Vai, a mãe, que inteligente, fica de joelho um para o outro, abraça. Faz as pazes, né? Mas a criança chora pedindo para o pai ou para a mãe tirar o que incomoda. E quem reza pedindo para Deus tirar o que te incomoda, é uma oração infantil. Não. Reza assim, Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, tudo isso está acontecendo. Parece que está desabando o mundo sobre a minha cabeça. Senhor, dá-me sabedoria para saber como agir. Essa é uma oração boa. Essa é uma oração inteligente. Essa é uma oração sábia.
Essa é uma oração de quem de fato agrada a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer te ensinar. A pessoa que pede paciência, aí Deus permite que você case com uma sogra que tem 15 metros de língua. Desculpe, não. Se case com uma pessoa cuja mãe, né? Então, deixa eu refazer minha fala aqui. Você pede a Deus paciência. E Deus permite que a sua sogra seja uma mulher que tem 15 metros de língua. Aí fala, mas eu pedi tanto para Deus me dar paciência. Olha essa sogra que parece uma... Você não pediu paciência? Exercita a paciência com a sua sogra. Oi, sogrinha linda do meu coração. Que bom que você faz parte da minha vida. E tem que falar com sinceridade. Está dando tchauzinho para sua sogra? Tá certo, tudo bem. Você pediu para ser forte. Senhor, eu quero ser forte na vida. Aí de repente você está enfrentando um peso, mas um peso tremendo. Uai, só vai ter músculo se você enfrentar o peso. Você não pediu para ser forte? Agora, era muito interessante passar o microfone e perguntar qual é a oração que você mais faz para Deus, né? Ah, eu tenho pedido muito a Deus para me dar felicidade. Aí Deus coloca umas pessoas mal-humoradas perto de você. Você não pediu para ser feliz? Então agora tem que aprender a ser feliz mesmo nas noites traiçoeiras. O que você pediu? Ah, eu pedi tanto para Deus converter meu marido. E como é que é seu marido? Ele é carne de pescoço. Opa! Então talvez está aí, ó. A conversão dele vem através da sua conversão pessoal. É muito fácil jogar as coisas, a culpa nas costas dos outros. Sabedoria. Peça sabedoria. Não peça que a sua cruz desapareça. Peça a Deus que a sua fé amadureça. Para que você consiga transformar a provação em motivo de alegria. Aí você vai entender São Tiago, que disse para nós hoje: meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Aí você entendeu o que ele quis dizer. Sem essa explicação toda, você vai dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Alegria na provação? Está doido? É porque a aprovação é uma oportunidade de ser sábio. Eu fico cheio de compaixão, né? Fico compadecido, né? O violão aqui. Compadecido de pessoas que, diante da primeira aprovação, já desistem. Lembra que eu falei que diante da aprovação ou você se revolta ou você confia, né? Casou. Primeira dificuldade, divorcia. Mas ninguém mais tem aquela cabeça não, para antigamente, dos nossos bisavós, que casava com 12 anos de idade, com 15 anos de idade, vivia infeliz, mas vivia a vida inteira junto. Mas espera aí, mas não teve filho, não teve família, não conseguiu enfrentar tudo, você não está vivo? Hoje ficou tão simples, né? Não, se não der certo, separa. Não de casa, se não der certo, separa. Casamentos que têm duração de validade. Amizades que se desfazem fácil. Na primeira situação difícil entre dois amigos, não quero nem mais ver, nem fala. Já bloqueia o contato no WhatsApp. Bloqueia tudo. Todas as redes sociais. Não quero nem ver a pessoa. E tem gente que bloqueia também, inclusive, os amigos dos amigos. Aliás, os amigos do ex-amigo. Ficou fácil. Não, bloqueia. Segue sua vida, sua anta. Vai seguir sozinho? Quem tem a lista maior de inimigos do que lista de irmãos, de amigos, não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa sábia. O sábio sabe escolher os amigos. Mas o sábio não faz esforço, o sábio não coloca todo o esforço para aumentar os inimigos. A gente já tem inimigo natural, você quer aumentar ainda? Diante da provação, diante da dificuldade, a pessoa já desiste.
já fica de calundu, fica de tromba. Encontra a pessoa, está mal-humorada. O que foi? Está mal-humorado. O que aconteceu? Vou colocar rápido aqui, que ela está falando com ele lá. Ela fala aqui nesse microfone, ela está disfarçando, todo mundo sabe que você fala no microfone. Ela fala no microfone, o Eugênio escuta lá, aí vai mudando a câmera, né? Aí para não filmar eu colocando o violão, ela fala, agora não, a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3. Estou contando tudo aqui, porque eles aqui agora já sabem nossa realidade, vão poder ajudar a gente. Fica vermelho igual um pimentão. Não adianta nada. Sabedoria. Diante da provação, você tem duas opções. Ou se revoltar, ou confiar. Mas não é uma confiança burra, confiança boba. Tá, vou confiar. Cruza os braços e espera. Não, faz sua parte. Qual que é a sua parte? Reza pedindo ao Senhor sabedoria. Peça sabedoria e confie. Porque a palavra diz, quem pede ao Senhor essa graça, o Senhor não vai negar. Ele não nega a sabedoria a quem pede. Não nega. Deus é fiel e a palavra dele é verdadeira. A palavra de Deus não mente. Se alguém precisa, peça a Deus a sabedoria.